Ari, se for pão, realmente terá gosto de pão. Mas depois de consagrada, quando eu ia receber a comunhão, continuava com gosto de pão. Se o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Jesus, por que não muda sua aparência na consagração na missa? Usando uma combinação de teologia, filosofia e misticismo, a Igreja propôs uma teoria chamada transubstanciação, que diz que a natureza interior do pão e do vinho muda, enquanto sua aparência continua igual. A transubstanciação é o poder que o sacerdote tem de transformar o pão. É pão de trigo puríssimo que tem em suas mãos. E ele transforma pelo poder que tem, que recebeu de Jesus Cristo, de transformar a hóstia em corpo, no corpo de Cristo. E o cálice, que é o vinho de uva, torna-se sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se diz, este é meu corpo, está se dizendo que isto que nesse momento é um pedaço de pão, um pouco de farinha cozida, diríamos, passa a ser o corpo de Jesus Cristo. Mas sendo que o pão não muda sua aparência, não teria mais sentido se compreendêssemos as palavras "este é meu corpo" no sentido figurado? Por acaso Jesus não empregava o sentido figurado em seus ensinamentos? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E ninguém pensa literalmente que Jesus seja uma videira. Isto é, no sentido figurado, entende? Para que nós possamos entender melhor o que Jesus quer dizer. Portanto, quando Jesus diz, este é o meu corpo que por vós é entregue, simboliza que aquele pão que é partido se dá às pessoas para que o comam. Ele simboliza e representa seu corpo entregue por nós. A maioria das denominações cristãs entende o significado do pão e do vinho como símbolos. Mesmo assim, a Igreja Católica Romana ensina que se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. A Igreja diz que essa mudança é necessária para que os católicos possam receber Cristo como alimento espiritual e, por sua vez, adorá-lo porque está presente. Adoramos esse pão e esse vinho uma vez que foram consagrados, porque ali está presente o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em todas as partes, não está? A hóstia, o pão sem fermento, no qual eu acreditava que estava ali Jesus Cristo em corpo e sangue. E adorava, mais do que as imagens, a hóstia. Eu passava muitas horas diante do que nós chamávamos de Santíssimo, adorando a hóstia. E por que a ex-freira não adora mais assim diante do Santíssimo? Porque eu creio no Deus verdadeiro. Porque eu creio no que me diz o Senhor em sua palavra. Através de toda a palavra, diz, não faça imagens. Não obstante, a Igreja Católica ensina que o pão e o vinho devem e têm que se transformar. Não só para que Cristo possa ser recebido e adorado, mas também para ter um sacrifício visível como a natureza humana requer. Cristo é oferecido ao Pai em cada missa mediante as mãos do sacerdote. Um sacrifício literal e real pelos pecados dos vivos e dos mortos. A Santa Missa, para os católicos, é realmente um sacrifício no qual Cristo outra vez volta a se oferecer na cruz. Mas é um sacrifício incruento, quer dizer, sem sangue. É inconcebível que tenha que continuar morrendo todos os dias por nossos pecados como se sua obra não fosse suficiente. Ele precisa repetir uma, outra e outra vez. O que é isso? Estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Não, ele é Deus. Ele não é nenhum homem que morreu por nós. Ele é Deus. E sua obra é mais do que suficiente. A salvação. Segundo a Igreja Católica, Deus criou Adão e Eva com vida divina em suas almas, chamada graça. Essa graça foi perdida quando desobedeceram Deus no jardim do Éden e as portas do céu ficaram fechadas. Cristo restaurou essa graça ao morrer na cruz. Outra vez se abriram de par em par as portas do céu. Cristo havia feito sua parte, e agora o homem teria que cooperar fazendo a sua. Qual é a parte do homem?
da maior importância entre suas muitas responsabilidades para alcançar a salvação. Temos os 7 sacramentos. Cada sacramento provém uma bênção distinta. O batismo é o primeiro sacramento que se recebe. Limpa todos os pecados, dá o novo nascimento, introduzindo na vida da graça e faz do menino um membro da Igreja Católica Romana. A confirmação dá uma força especial do Espírito Santo para evitar a tentação e para defender a fé católica. O sacramento do matrimônio provém ajuda ao casal para a vida de casados. O católico permanece na vida da graça a não ser que cometa um pecado mortal, como imoralidade, embriaguez ou deixar de assistir à missa todos os domingos. Esses pecados mortais são puníveis pela separação eterna de Deus. No sacramento da penitência, o sacerdote concebe a absolvição pronunciando esta fórmula: Eu te concedo o perdão e a paz pelo ministério da Igreja. E eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sacramento da ordem, o sacerdote recebe o poder para absolver os pecados e celebrar a missa. Os últimos sacramentos preparam a alma para a passagem para a morte. A família chama o sacerdote para que administre a confissão, a extrema-unção e a santa comunhão. A condição da alma no momento da morte determinará o destino eterno do católico. Os que morrerem fora da graça passarão a eternidade no inferno. Mesmo que aqueles que morram em estado de graça irão para o céu, a maior parte deve sofrer primeiro no purgatório. Lá, a pessoa paga por seus pecados anteriores confessados e por pecados veniais não confessados. Talvez um lugar feio, horrível, onde fazem você se arrepender de tudo que cometeu aqui na Terra. É o que penso. Ai, não sei. Imagino que seja um momento transitório para podermos terminar de ganhá-lo. Né? Como aqui, como as coisas estão muito ruins, você diz: minha mãe, quando vou me aliviar. Acho que deve ser assim. Por quê? Porque, diz a Igreja, para chegar a Deus, tem que chegar puros. Tem que chegar puros. Então, o purgatório é o tempo de purificação. E perguntamos ao sacerdote: se Cristo morreu por nossos pecados, por que temos que ir ao purgatório? A Igreja, por isso, nos ensina, sabendo, como dizemos, pecadores limitados. Por isso precisamos desse passo de purificação. Eu quero ir direto para o céu. Eu não quero entrar no purgatório. Então Cristo falou de Satanás e falou do inferno, mas nunca falou de um purgatório nem de um lugar intermediário. Não, nunca. É o purgatório, uma doutrina espúria que não tem fundamento na palavra de Deus. Mas, isso sim, a Igreja soube introduzir para fazer com as vidas, os bens e as pessoas. Porque se prendem a um sacrifício, se prendem a uma missa, se prendem a mais atividades e liturgias, pelas quais, inclusive, devem pagar dinheiro. A palavra de Deus nos diz que não pelas obras, para que ninguém se glorie, ninguém se gabe. Se fosse por boas obras a salvação, bem, eu creio que as pessoas ricas teriam mais oportunidades. Mas realmente o que nós precisamos mesmo é receber, aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. Foi seu sangue que nos comprou, foi o preço infinito para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Mas aos católicos é ensinada esta verdade? Perguntamos aos católicos romanos em todo o mundo de língua espanhola: o que temos que fazer para nos salvarmos? O que precisa fazer para ir para o céu? Pode fazer uma lista de coisas? Bem, uma lista não, porque, bem, seria demorado. Mas fazendo coisas pelos meus semelhantes, sim, poderia conseguir. Para ir ao céu, é preciso amar ao próximo, principalmente, não é?
Acha que me comportar bem, não é? Eu preciso fazer orações e fazer boas ações e me aproximar de Deus e ajudar ao próximo e perdoar